Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nós vamos estudar uma lição hoje, nossa lição número 4, da revista número 1 do Discipulado, que tem como título Conhecendo a Igreja. Nós estamos utilizando as revistas de discipulado da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. O texto áureo da nossa lição diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. O significado da palavra igreja. Eclésia é um termo grego traduzido como igreja e significa chamados para fora. Porém, há um detalhe muito importante que você e eu precisamos conhecer. Essa expressão chamados para fora tem o sentido de convocação. Nós somos convocados. O professor William Barclay nos ensina que, na Atenas clássica, o termo eclésia significava pessoas convocadas e reunidas em assembleia. Ele nos conta também que não se trata apenas de um ajuntamento de pessoas, mas de pessoas convocadas. Nessas assembleias, os cidadãos decidiam tudo o que dizia respeito à sua cidade. Por exemplo, nomeavam e destituíam funcionários públicos, dos cargos mais simples aos mais elevados. Estabeleciam o direcionamento da política da cidade. Declaravam guerras e faziam a paz. Assumiam compromissos e faziam alianças, elegiam generais e outros oficiais militares, destinando as tropas a diferentes campanhas. Ou seja, eles decidiam tudo aquilo que dizia respeito à sua cidade. Na Septuaginta, que traz a tradução do Antigo Testamento hebraico ao grego, a palavra kahal, Q-A-H-A-L, foi traduzida como eclésia, e ambas têm o sentido de convocar. Em seu sentido hebraico, portanto, eclésia significa o povo de Deus, convocado por Deus, com a finalidade de ouvir a voz de Deus e agir para Deus, de acordo com aquilo que ouvir da parte de Deus. O que é a igreja? Podemos dizer que há duas classificações para a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está na terra, em nossos dias, enquanto a igreja invisível é o conjunto de pessoas cristãs que já viveu nesse mundo e que já partiu para a eternidade, estando agora com o nosso precioso e bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando mencionamos o termo igreja, estamos nos referindo à totalidade de crentes, no mundo todo, àqueles que servem a Deus, cultuando e adorando o Senhor, ouvindo e compartilhando a sua palavra e, como condição primordial, obedecendo os ensinos de Deus. Se quisermos nos referir a uma igreja local, deveremos especificar. Por exemplo, a igreja em tal país, em tal estado, em tal cidade ou bairro, devemos especificar. Qual é a importância e a necessidade de participarmos da igreja? Nós vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Falando da igreja visível, da igreja local, na qual podemos servir ao nosso precioso Senhor, podemos defini-la como o conjunto de pessoas que buscam a Deus e que desejam, juntas, adorar a Deus, aprender cada vez mais a respeito dele, estar em comunhão com Deus e estar em comunhão uns com os outros. É na igreja que a nossa comunhão com Deus e uns com os outros
se fortalece. É na igreja que temos a oportunidade de louvar a Deus junto com outras pessoas e, junto com elas também, orarmos a Deus e também orarmos uns pelos outros. O resultado é o crescimento e a edificação pessoal de cada pessoa, de cada membro da igreja. A importância de participarmos da igreja não se restringe à nossa vida espiritual, que já é muito importante. O Senhor Deus disse através do profeta Ageu que aqueles que não fazem parte de uma igreja, ou mesmo aqueles que fazem parte, mas que são descuidados com a casa de Deus, deixando-a vazia, ou seja, faltando aos cultos e às atividades da igreja, passam a ter sérios problemas na vida material. Você pode ler no livro de Ageu, capítulo 1, por exemplo, versículo 9. Assim, não percamos as nossas bênçãos, sejamos fiéis e nos mantenhamos em comunhão uns com os outros, servindo ao nosso precioso e bendito Senhor na igreja. Há pessoas, queridos, que dizem: eu sirvo a Deus na minha casa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sirva a Deus na sua casa. Porém, é importantíssimo servirmos a Deus juntos na igreja. Os 5 pontos que ressaltam a missão da igreja. Primeiro ponto, adorar a Deus e glorificá-lo na terra. Como referência, queremos deixar para você, professor, professora da escola dominical, na classe de discipulado, alunos também que assistem essas aulas aqui conosco. Queremos deixar Efésios 1, 4 a 6. Então, primeiro ponto, 5 pontos que ressaltam a missão da igreja. O primeiro deles, adorar a Deus e glorificá-lo na terra. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 6. Segundo ponto que ressalta a missão da igreja, evangelizar, divulgar as boas novas, a palavra de Deus, o evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 5, versículo 42, Atos, capítulo 6, versículos 5 a 8 e Atos, capítulo 15, versículo 7. Terceiro, desenvolver cada crente até que todos cheguem à medida da estatura de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 15, Hebreus, capítulo 10, versículos 25 a 28, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. O quarto ponto que ressalta a missão da igreja, testemunhar constantemente a respeito do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Atos, capítulo 1, versículo 8, capítulo 8, versículos 1 e 4. Por fim, o quinto ponto que ressalta a missão da igreja, entrar na glória futura. Glória a Deus. Isso é algo que todos nós queremos, você e eu queremos. Efésios 3, versículos 10 e versículo 21, os versículos 10 e 21, Apocalipse 7, capítulo 7, versículos 9 a 17. Quais são os principais símbolos relacionados à igreja mencionados na nossa lição, que é a lição 4, revista número 1 do discipulado, a nossa lição 4, conhecendo a igreja? Os principais símbolos relacionados à igreja mencionados na lição. Corpo simboliza a igreja, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. O templo simboliza a igreja, 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. A família simboliza a igreja, João capítulo 1, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A igreja também é simbolizada por uma noiva, ou seja, ela é a noiva do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Efésios, capítulo 5, versículo 25, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Os 4 objetivos da igreja que foram destacados na lição. O primeiro, evangelizar o mundo. É uma ordem do Senhor Jesus que nós podemos ler em Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Ser um lugar especial para o crente cultuar a Deus.
Romanos 12, versículo 1, Efésios 4, versículos 11 a 13. Ser um lugar especial para o crente praticar a mordomia cristã, servir, não é? O Salmo número 24, verso 1, Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10, 1 Coríntios 16, 2, 2 Coríntios 8, 12. E o quarto objetivo da igreja destacado na lição é ser um lugar adequado para o ensino da disciplina cristã, bem como da correta conduta cristã. Mateus 5, 13 a 16, Mateus 18, 15 a 17. Quais são as duas ordenanças bíblicas que devem ser praticadas pela igreja? Essas ordenanças são o batismo nas águas e a Santa Ceia. A palavra batismo significa imersão. O batismo nas águas é um passo importante e natural para aqueles que entregam a sua vida ao nosso amado Senhor Jesus Cristo e passam a segui-lo, amando-o, adorando-o e obedecendo a sua palavra. Não é o batismo em si que salva a nossa alma. A nossa salvação ocorre através do arrependimento, de pedirmos ao Senhor Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados, de depositarmos nele a nossa fé e a nossa confiança e confessarmos a ele diante dos nossos semelhantes, conforme aprendemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 10. O batismo nas águas é um testemunho público de que o cristão morreu para o mundo e agora vive para Cristo. A Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que a sua morte fosse relembrada através do pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado por nós, e do cálice, do vinho, o suco de uvas, que representa o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou por nós. Ao participarmos da ceia do Senhor, anunciamos a morte de Cristo até que ele volte. Um comentário importante que eu gostaria de fazer com você é que o batismo nas águas não é um salto, mas sim o próximo passo para aqueles que já estão libertos do pecado, que já vivem e desfrutam o novo nascimento. Participar da Santa Ceia também não é um salto na nossa vida com Deus, mas é o passo seguinte ao batismo nas águas. Nas mais de 2 décadas em que eu tenho tido a bênção de Deus, o privilégio que o Senhor me concedeu, eu que não merecia, de dar aulas, ministrar aulas em uma classe de discipulado, nas classes de discipulado, observar o novo convertido, nossos novos irmãos e irmãs, querendo saber qual o momento correto de se batizar e de depois poder participar da Santa Ceia. Então, eu gosto desse encorajamento. O batismo nas águas não é um salto, algo que vá ser tão diferente. Será um marco, será algo importante, mas ele é o próximo passo para aqueles que estão libertos do pecado, para aqueles que já desfrutam o novo nascimento. Então, se os seus alunos já se sentem libertos, já têm consciência do que é o Evangelho, o que é a palavra do Senhor, estão libertos, não têm vícios, já são pessoas libertas, cristãos libertos, já desfrutam o novo nascimento com o Senhor, eles podem se batizar, eles devem se batizar, é um próximo passo. E após o batismo, eles devem participar da Santa Ceia, porque é o passo seguinte ao batismo, participar da ceia do Senhor. Queridos, as 6 atitudes listadas no tópico discipulado e que envolvem ação. Na nossa lição, na nossa revista, nós temos ali um tópico discipulado e as atitudes listadas ali envolvem ação. Quais são essas atitudes? Estabeleça o objetivo de trazer amigos, parentes e outras pessoas aos cultos na igreja. Isso é muito bom. Participe das atividades de evangelismo na igreja na qual você serve a Deus. Procure se integrar a algum grupo musical da igreja,
para ajudar no louvor a Deus. Que prazer, isso é uma alegria, isso é uma bênção. Seja um aluno assíduo ou uma aluna assídua na escola dominical na igreja, com a finalidade de aprender bem a palavra de Deus. Pense por alguns minutos sobre o que você não administra bem em sua vida, por exemplo, seu tempo, seus talentos, suas finanças ou outros recursos na sua vida, e faça um propósito de colocá-los a serviço da igreja. Se você ainda não é batizado ou batizada nas águas, deseje dar esse passo natural e importante, ore a Deus e converse com o dirigente da igreja na qual você serve a Deus em busca de orientação. Perdão. Agora nós vamos passar a um ponto muito importante nesse estudo. Nós vamos falar da nossa atitude, do nosso comportamento na igreja. E vamos ver essas orientações na palavra do Senhor. Primeiro, saber que fomos convocados por Deus para ouvirmos a voz de Deus. Esse ponto foi o ponto que abordamos no início da nossa lição. Saber que fomos convocados por Deus, chamados para fora, é o termo eclésia, porém com o sentido de convocação. Fomos convocados por Deus para ouvirmos a voz de Deus. Segundo ponto, amor e cortesia. Nós devemos ter uma atitude de amor e cortesia na igreja para com todas as pessoas, em todas as faixas etárias, sejam visitantes, sejam membros da igreja, seja para com as crianças, para com o pastor da igreja, com os diáconos, obreiros, enfim, nós devemos ter uma atitude de amor e cortesia. Vamos ver Romanos? Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ame aos seus irmãos, aos nossos irmãos da igreja, com amor fraternal. E prefira, queira ver os seus irmãos em honra. Queira que os seus irmãos sejam honrados. Tenha esse desejo no seu coração. Alegre-se quando você vir alguém ser abençoado na igreja, porque o mesmo Senhor, o mesmo Deus que abençoa aos seus irmãos, aos nossos irmãos, é o Deus que nos abençoa, que abençoa você, a mim, a cada um de nós. Vamos ler mais um versículo sobre amor e cortesia que você e eu devemos constantemente demonstrar na igreja. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Então vamos demonstrar amor e cortesia aos nossos queridos irmãos na igreja. Terceiro tópico, sobre a nossa atitude, o nosso comportamento na igreja. Nós devemos demonstrar sempre boa educação, perdão, bondade e outras qualidades. Vamos ler a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Demonstre tudo isso na igreja, viva isso na igreja, com os irmãos que o Senhor Jesus lhe deu ali na igreja, nos deu na igreja. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, ou amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos, agradecidos a Deus e agradecidos uns aos outros. Expresse gratidão na igreja. Agradeça aos irmãos, agradeça às irmãs, agradeça àqueles que estiverem à sua volta, pela amizade, pela comunhão, pelas orações. Agradeça. E a paz de Deus, que coisa maravilhosa. Versículo 15, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Esse corpo é a igreja. Esse corpo é o corpo de Cristo, do qual você e eu fazemos parte. Você e eu que somos alunos da escola dominical e também professores da escola dominical. Somos alunos e somos professores na escola dominical. E somos chamados à paz de Deus, na igreja de Deus, no corpo de Cristo. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, é uma igreja só. É o corpo de Cristo, é uma igreja só, a igreja cristã. Domine em vossos corações e sede agradecidos. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Que maravilha! Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Louvor, cantar hinos a Deus. Que os seus lábios, que o seu coração, que a sua mente estejam repletos, não de músicas que não agradam ao Espírito Santo de Deus, mas que a sua vida esteja repleta de louvores, de adoração, de letras, de inspiração, da inspiração daqueles que receberam de Deus palavras de cânticos, letras de hinos, para louvarmos a Deus. Você tem a harpa cristã, mais de 600 hinos maravilhosos. Eu confesso a você, ontem eu estava no culto, estávamos cantando hinos da harpa cristã, eu estava pensando, que inspiração maravilhosa. Então, queridos, versículo 16, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Leia a Bíblia, leia bastante a sua Bíblia. A palavra de Cristo, para ela habitar em nós, a palavra de Cristo, em toda a sabedoria. Vamos pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria nos nossos relacionamentos, comportamentos, atitudes na casa de Deus. Vamos ter sabedoria. Não sejamos precipitados, não vamos sair falando, agindo, não. Pare, pense, ore, releve, perdoe. Amém? Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, que os cânticos desse mundo, carnais, e às vezes, infelizmente, até podemos dizer diabólicos, não tenham lugar no seu pensamento, na sua mente, no seu coração, e muito menos na igreja de Deus. Que na igreja de Deus tenhamos cânticos com letras inspiradas pelo Espírito Santo ao coração dos autores, com músicas, que Deus abençoe os músicos na igreja, aqueles que tocam instrumentos, aqueles que cantam, aqueles que regem, aqueles que ajudam a fazer as pastas do coral, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Glória a Deus. Cantando ao Senhor, versículo 16, o finalzinho, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, que a graça de Deus esteja no seu coração e que você louve a Deus com a graça de Deus no seu coração. Essa é a nossa atitude, esse deve ser o nosso comportamento na igreja de Deus. Quarto ponto que queremos destacar, gentileza, união, humildade, respeito, não ser egoísta, não ser exibicionista. A igreja é lugar para a gentileza, a igreja é lugar para a união, a igreja é lugar para a humildade, a igreja é lugar para a demonstração de respeito, de coração, a igreja é lugar para não sermos egoístas, para compartilharmos a palavra, recursos, o que for necessário, e não ser exibicionista. A igreja não é lugar de exibição. Se Deus lhe abençoou acima da média, com bênçãos maravilhosas,
Guarde para si, não precisa exibir. Que o Senhor te abençoe cada vez mais, que o Senhor nos abençoe cada vez mais. Mas a igreja não é lugar de exibição do que quer que seja, nem de dons espirituais, nem de coisas espirituais da sua vida, e nem de coisas materiais, de bênçãos materiais. Se Deus lhe abençoou na vida espiritual, que você sirva a Deus na igreja com esses dons maravilhosos, colocando esses dons à disposição dos irmãos e irmãs na igreja. Ótimo, mas não por exibicionismo, jamais para se exibir, mas sim para servir. Vamos ler os textos? Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 4. Nada façais por contenda ou por vanglória. Essa vanglória é exibição, vanglória, vaidade. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, que é professor na escola dominical, você elogia as aulas dos outros professores? Elogie, elogie, dê uma palavra de incentivo. Meu querido irmão, gostei da sua aula, que aula boa, essa aula me edificou, eu também sou professor como você, mas essa aula me edificou porque eu também sou aluno como você. Isso edifica, isso é maravilhoso. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quem sabe estou falando aqui agora a algum ministro do Evangelho, da palavra do Senhor, você que é ministro, como eu também, por bondade de Deus, você elogia as pregações dos irmãos? Elogie, elogie. Elogie de coração, com sinceridade. Irmão, a sua pregação me edificou, a sua pregação nessa noite ou nesse dia alimentou a minha alma. Muito obrigado. Eu costumo fazer isso. Abraço meus irmãos, digo obrigado. A sua pregação, a sua palavra, você foi fiel ao Senhor, buscou o Senhor, trouxe uma palavra de edificação à igreja. A sua palavra contribuiu para a minha fé, fortaleceu, edificou, abençoou a minha vida. Muito obrigado. Isso não custa nada, meu irmão, minha irmã, isso não custa nada. Não custa nada, considerando os outros superiores a si mesmo, não é? E, na verdade, quem traz uma palavra, traz uma aula, não está se considerando superior, está servindo, está como um garçom, servindo o povo de Deus. Filipenses, então, nós lemos, capítulo 2, versículos 3 a 4, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não se preocupe só em receber bênçãos, você, a sua família, isso é muito bom, claro. Bênçãos para você, para a sua família, mas também pense nas demais famílias da igreja. Pense nos irmãos, pense nas famílias, considere as necessidades dos outros, dos demais, dos nossos amados irmãos e irmãs. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16. Nós vamos ler na versão Almeida, revista e corrigida primeiro, e depois vamos ler na Almeida, revista e atualizada, para enriquecer a nossa aula. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12, 16, na versão Almeida, revista e corrigida. Sede unânimes entre vós, ou seja, vamos ter a mesma opinião, não vamos divergir, vamos ter a mesma opinião, vamos ler a Bíblia e vamos ter a interpretação. A igreja, nós estamos em uma igreja madura, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós somos uma igreja madura, a nossa igreja tem uma declaração de fé, por exemplo, onde você pode esclarecer suas dúvidas, você pode até esclarecer dúvidas sobre doutrinas fundamentais. Na declaração de fé, nós não estamos em uma igreja que está iniciando, principiando, definindo, nós já temos definidas na nossa igreja, temos definidos os pilares da fé, a interpretação da palavra do Senhor. Então, sejamos unânimes, sejamos unânimes. Isso é bom, isso edifica, não há motivo, não temos por que divergir em nada. Todos nós somos estudantes da Bíblia Sagrada, conhecemos a Bíblia e sabemos que a interpretação que temos na Assembleia de Deus é uma interpretação saudável, baseada, fundamentada na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Graças a Deus por isso, glória a Deus. Queridos,
Então, sede unânimes entre vós. Vamos ser unânimes. Essa é uma atitude para nós termos na igreja. E se você tiver alguma dúvida, claro, sobre alguma passagem, alguma coisa, converse com o seu pastor, converse com o professor da escola dominical. Aqui estamos conversando aqui nessa aula com professores de discipulado e com alunos também que assistem essa aula. Não há problema algum, converse, pergunte, troque ideias e com certeza estaremos todos unânimes, continuaremos unânimes na presença do nosso maravilhoso Senhor. O versículo também nos diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Queridos irmãos, quantas coisas que parecem simples, mas são valiosas, você e eu temos recebido na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. Quantas coisas que parecem até garantidas, mas que na verdade são grandes bênçãos, que estão na sua vida e na minha vida, não precisamos mencionar tantas coisas boas. Então a Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas. Não deixe aquela cobiça, aquela ambição entrar no seu coração, mas sirva a Deus com simplicidade. Nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, sempre diz, sempre comenta que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está envolta em simplicidade. A nossa igreja, a igreja onde servimos ao Senhor, ela tem em si a simplicidade que foi nela plantada pelos missionários, Daniel Berg, Gunnar Wingre e outros que trabalharam nessa obra. E você e eu devemos continuar, dar continuidade durante o período da nossa vida, que seja longa, se o Senhor permitir. E nessa vida longa que o Senhor nos der, nós não ambicionemos as coisas altas, nos acomodemos às humildes, tenhamos humildade no coração, mesmo o Senhor nos acrescentando bênção sobre bênção, como Ele gosta de fazer, mas que nós possamos não ser um povo de ambições desmedidas, de modo algum. O Senhor supre, abastece a nossa vida, as nossas famílias, supre as nossas necessidades e nos dá tudo com muita dignidade. Glória a Deus por isso. Não sejais sábios em vós mesmos, o versículo também nos diz. Aqui, esse é um conselho muito propício, não é? Nós cooperamos na obra de Deus como professores na escola dominical e também somos alunos. Então, jamais imaginar que saibamos tudo ou que somos os melhores. Não. Humildade. Vamos trilhar o caminho da humildade, aprendendo uns com os outros. Eu dou aula hoje em uma classe em que não sou o único professor. E eu tenho muito prazer em ouvir as aulas dos demais professores. E os considero, elogio, abraço, e é um prazer. É um prazer ouvir as aulas dos nossos irmãos professores, como nós, que são professores como nós e alunos como nós. É um prazer. Vamos ler o mesmo versículo na versão Almeida, revista e atualizada. Romanos 12, 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, o que estamos estudando? Nossa atitude, o nosso comportamento na igreja de Deus. A nossa aula hoje, revista número 1 do Discipulado, revista editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, revista número 1, lição número 4, Conhecendo a Igreja. E nós estamos estudando atitudes, comportamentos convenientes, o comportamento que convém nós termos na igreja. Então, acabamos de ler: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, sejamos humildes, sejamos pessoas fáceis de lidar, fáceis de tratar. Vimos até agora, tenhamos gentileza, união, humildade, respeito, não sejamos egoístas, tenhamos boa educação, sejamos pessoas dispostas a perdoar, tenhamos bondade, amor, cortesia. E agora mais uma orientação para nós, a nossa atitude, o nosso comportamento na igreja. Não criticar e não falar mal de seus irmãos. Não vamos criticar, não vamos falar mal dos nossos irmãos na igreja.
Estamos estudando sobre a igreja. A igreja deve ser um lugar de bênçãos, de fortalecimento, de acolhimento, de paz. A igreja deve ser um lugar onde não se fala mal, onde não se critica, um lugar onde nós nos ajudamos uns aos outros, onde ajudamos uns aos outros a levarmos nossas cargas, nossas dificuldades, onde oramos uns pelos outros. Essa é a igreja. Vamos ler, queridos? Nós estaremos lendo Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Vamos para o 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Vamos repetir? Capítulo 11, Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Queridos, e nenhum de nós é juiz das coisas de Deus, da lei de Deus, da palavra de Deus. Nós somos servos, nós somos filhos. Nós não somos, o juiz é um só, que é o Deus precioso, o Deus que é justo, justo juiz. É ele, é só ele. E Tiago está nos dizendo aqui, quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E você e eu não queremos isso. Usurpar, tomar o lugar. Não, não, não. Esse lugar não é nosso. Nosso lugar é de servos, de filhos. Lugar de juiz, o sumo juiz, o supremo juiz. É o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, o nosso querido Senhor. Vamos ler o versículo 12. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há um só legislador, com letra maiúscula, e um juiz, com J maiúsculo também, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Ou seja, queridos irmãos, a igreja é um lugar onde nós devemos nos apoiar, onde nós devemos apoiar uns aos outros, onde devemos nos amar, amar os irmãos, amarmos-nos uns aos outros, com um amor fraterno, um amor puro, um amor inocente, com amor verdadeiro, genuíno, com amor puro, com amor sem qualquer outra intenção, mas amarmos. Vamos colocar em prática, cada dia, já colocamos, não é? Mas vamos continuar colocando em prática. E você, senhora, você, professor da escola dominical, ensine aos seus alunos essas virtudes, esse comportamento, essa maneira de agir na casa de Deus. Mais uma orientação para nós: não ser uma pessoa ímpia. Não seja ímpio na casa de Deus. Eu não posso ser ímpio na casa de Deus, nem você. Aliás, não podemos ser ímpios em lugar nenhum, muito menos na casa de Deus. Queridos, mas ao ímpio diz Deus, Salmo número 50, versos 16 a 21. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, são ímpios a quem Deus está corrigindo. Não sejamos ímpios. Versículo 18. Versículo 19. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te, melhor dizendo, perdão, a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Versículo 18, quando vês o ladrão, consentes com ele, tens a tua parte com adúlteros. Não, isso não é para nós. Não, 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 não. 21, estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e, em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. O Senhor está dizendo para você e eu não sermos ímpios. Você que já conhece o Senhor Jesus, você que já conhece a Bíblia Sagrada, já tem o novo nascimento. Não volte atrás, não se contamine, santifique a sua vida. Essa é uma palavra para você e para mim. Vamos santificar a nossa vida a cada dia. Vamos santificar a nossa vida. Vamos caminhando para o Senhor, rumo àquele que nos salvou, que nos amou, nos chamou, nos escolheu e estamos na presença dele. Vamos servi-lo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não zombar. Então aqui o nosso conselho foi: recebemos um conselho de Deus agora, não sermos uma pessoa ímpia, e agora não zombar. Segundo livro de Reis, capítulo 2,
Versículos 22 a 24. Veja só o que aconteceu. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Esse versículo é para mostrar a você e a mim o contexto do que vamos dizer. 23. Então subiu dali a Betel, e, subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, de Eliseu. E diziam-lhe: sobe calvo, zombando do profeta de Deus. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Queridos, não vamos zombar de ninguém na igreja. Nós somos pessoas diferentes, criadas, quem sabe, em cidades diferentes, em estados diferentes, criados em famílias diferentes. Cada um de nós tem seus costumes familiares. Então, zombaria, rir, fazer piadas, não, isso não é para nós na igreja. Não, 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 não. Isso não é para nós. Então, não vamos fazer piadas, zombar uns dos outros. Não, 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 não. Nosso ambiente é de santidade, nosso ambiente é de alegria, de harmonia, é de aceitação, é de buscarmos a Deus naquilo que podemos melhorar, não é? Então, zombaria não é para nós. Chocarrices, zombarias, não, isso não é para nós. Desejar o bem uns aos outros e fazer o bem uns aos outros. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 15 a 18. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisso, o amor, não é? Que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, ou seja, fechar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, não amemos por palavras ou por língua, ou seja, meras palavras, falar, eu amo. Não, mas vamos amar por obra, através de nossas obras e com toda a verdade. Gálatas 6,10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos irmãos da fé. Gálatas 6,10. Façam bem a quem você puder. Façam bem a todos, mas há uma prioridade, os nossos irmãos. Há uma prioridade. Você e eu devemos nos ajudar mutuamente. Nós temos uma responsabilidade com a Igreja de Deus. Nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos, uns com os outros. É uma responsabilidade mútua. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quantos conselhos bons, não é? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está repleta de conselhos maravilhosos para você e para mim. Conselhos que edificam a nossa vida e nos colocam em uma situação de vida muito melhor, muito mais limpa, agradável, santa. Glória a Deus por isso. Mais um conselho: devemos nos alegrar pelas bênçãos recebidas pelas outras pessoas, sejam irmãos ou apenas visitantes, e ter compaixão daqueles que estejam sofrendo. Romanos 12,15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, queridos irmãos, Deus deu uma bênção a algum dos nossos irmãos? Glória a Deus. Vamos nos alegrar juntos. O mesmo Deus que abençoa um, abençoa outro. O mesmo Senhor que cura um, cura o outro. O mesmo Senhor que alegra o meu coração, alegra o seu coração. O mesmo Senhor que supre as suas necessidades, supre também as minhas, supre as necessidades das nossas famílias. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos nos alegrar com as bênçãos uns dos outros, com um coração puro. Vamos nos alegrar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Agora, aqueles que estão chorando, que estão passando um momento de necessidade, a luta não dura para sempre, as provas não duram para sempre, as dificuldades não duram para sempre. O que fazemos? Oramos juntos, oramos uns pelos outros, e assim recebemos as bênçãos do Senhor. Ter compaixão daqueles que estejam
sofrendo. Vamos fazer isso. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos confortar uns aos outros. Outro tópico que comentamos rapidamente: elogiar as pessoas, ter sempre pensamentos puros. Isso é muito bom. Com licença. Tenhamos pensamentos puros e vamos nos elogiar uns aos outros. Vamos ler um texto sagrado? Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, observe que maravilha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Encha os seus pensamentos com essas coisas boas, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, das coisas que tenham virtude, das coisas que tenham louvor, nisso pensai. Glória a Deus, conselho maravilhoso da Bíblia Sagrada, para você e para mim. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. O apóstolo Paulo dizendo, aquilo que você vir, aprender, receber, ouvir do seu pastor, daquele que é o anjo da igreja. Anjo em grego significa o mensageiro, aquele que é o responsável ali pela igreja local onde você serve a Deus. Tudo que você aprender, receber, ouvir, vir no pastor da igreja, faça. É verdade, nós temos que comparar tudo com a Bíblia. Então, tudo que você vir, ser feito de correto, seja pelos irmãos, seja pelo professor da escola dominical, pastor, faça tudo aquilo que estiver de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Glória a Deus. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus, glória a Deus. Orar uns pelos outros, procurar fortalecer os nossos irmãos. Tiago 5, 16 a 20. Observe, por favor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, versículo 18, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus. Oração, orarmos ao Senhor. 19, irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos nos preocupar com a vida espiritual uns dos outros, vamos nos aconselhar uns aos outros e vamos orar uns pelos outros. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 32, na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: Senhor Jesus dizendo a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Se você se considera uma pessoa convertida ao Senhor, se você e eu nos consideramos pessoas convertidas ao Senhor, eu sei que você e eu nos consideramos assim, vamos fortalecer os nossos irmãos. Tenha isso em mente. Quando você interagir com alguém na igreja,
irmão, irmão, convidado, uma criança, um jovem, uma pessoa mais velha, não importa, com todos, com todos. Pense e lembre-se que o Senhor Jesus diz a você: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele disse isso a Pedro. E ele está dizendo isso a você e a mim hoje. Fortaleça os seus irmãos. Fortaleça os seus irmãos na fé. Somos professores na escola dominical. A nossa tarefa é fortalecer os alunos que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo nos confiou. Cada aluno, cada aluna custou o sangue do Cordeiro de Deus no Calvário. Cada aluno que estiver diante de você, lembre-se disso. Cada um desses alunos, cada uma dessas alunas, são vidas preciosas, são irmãos seus, são irmãos meus, são irmãos nossos, que Deus está confiando a nós, para que nós os fortaleçamos, para que nós mostremos a eles, o caminho da fé, o caminho da confiança no Senhor. Vamos fazer isso, vamos continuar fazendo isso. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a você, a sua família, continue abençoando a sua vida, com ricas bênçãos. Somos professores de discipulado na casa de Deus, com muita alegria, você e eu. E somos alunos da escola dominical. Prossigamos, em nome do Senhor Jesus. Aos alunos da escola dominical, aqueles que não são professores, mas que assistem às nossas aulas, vocês são todos muito bem-vindos. E, irmãos e irmãs, queremos que vocês sejam fortalecidos na fé. Valorizem os seus professores na escola dominical, respeitem, valorizem, sigam os exemplos na fé que estão sendo dados a vocês. Confiram tudo na Bíblia, leiam a Bíblia Sagrada, conferindo tudo que for dito a você. Confira na Bíblia. Procure ler onde está escrito cada ensino na Bíblia, como nós fizemos aqui agora, nessa aula, dando orientações e mostrando essas orientações da palavra do Senhor. Um grande abraço, a paz do Senhor. Deus continue abençoando a cada um de nós, nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima aula, até a próxima lição, permitindo o Senhor.